doutora Isa Martini, sou formada em Estética e Cosmética e sou especialista em Biomedicina Estética. Hoje vamos conversar sobre harmonização facial com plástica sem corte. Muito bem, o que seria exatamente a harmonização facial com plástica sem corte? A plástica sem corte compreende, então, a eliminação definitiva do excesso de pele presente na sua face, pescoço e colo, através de pontos de cauterização com jato de plasma. A plástica tradicional compreende o corte do excesso de pele que puxa atrás das orelhas e costuras, são as antigas litidoplastias. A plástica sem corte é mais moderna, mais atual e ela apresenta um resultado muito compatível em termos de eliminação definitiva do excesso da pele através dos pontos de cauterização. Quais sejam os pontos? Glabela, parte da testa, então nós eliminamos todas essas ruguinhas que nós temos na testa, o excesso. Blefaroplastia sem corte, eliminamos definitivamente o excesso de pele das pálpebras superiores, pálpebras inferiores e lateral dos olhos. Eliminamos definitivamente o excesso de pele da região nasogeniana, que dá esse efeito bulldog, também da região das marionetes, do bigode chinês, região nasogeniana, e damos um lift na face como um todo. Também eliminamos o excesso de pele presente aqui na papada. Então, esse compreende a plástica sem corte, através de pontos de cauterização em vez de cortes. Conjugado a plástica sem corte com jato de plasma, apresentamos também outros protocolos conjugados, quais sejam a pressurização com ácido hialurônico, seja na região nasogeniana, para dar uma volumizadinha na área, na região das olheiras, na volumização dos lábios, proporcionando lábios mais volumosos, e é uma revitalização labial bem suave, bem bonita. Também adicionamos mesobotox, na região da testa e da lateral dos olhos, que nada mais é a pressurização de uma toxina botulínica um pouco mais diluída. Aplicamos também fios de PDO não invasivos na região da face para um arqueamento bem suave e bem bonito, 2 fios lisos de cada lado. Fechamos o projeto com a micropuntura, que estimula então a produção do colágeno e da elastina da pele em até 400 vezes, com impulsão de vitamina C, vitamina E, ácido hialurônico e o BB Glow. O BB Glow dá um efeito brilho na face bem bonito, iluminador, dá um efeito bem lindo de rejuvenescimento em torno de 10 anos. Então, vocês fazem um tratamento de 2 horas aqui na clínica, utilizando todos os protocolos. Vocês ficam com a face um pouco assada por 48 horas. Neste período, vocês vão passar a vaselina líquida que nós fornecemos aqui na clínica e receitamos para vocês um creme à base de vitamina C, E ácido hialurônico para vocês utilizarem em casa, em home care, por 3 meses, à noite antes de dormir e pela manhã antes do protetor solar. Dessa maneira, a gente vai fazer todo um cuidado de forma continuada para a revitalização e a continuidade do rejuvenescimento facial. É um trabalho belíssimo que vocês vão amar de uma maneira não invasiva, natural. Os produtos são orgânicos, não apresentam reação adversa. Pessoas com mais de 18 anos de idade já podem fazer, certo? E vamos aguardar vocês nas nossas redes sociais, que o nosso site é o www.clinicaisamartini.com.br e também nós estamos no Facebook, Instagram, YouTube e agora também TikTok. Venham conhecer, estamos aguardando vocês do lado de cá. Vou conversar agora com o Ricardo Farfisa, seja bem-vindo. E aí, querido, Olá. como é que está? Vamos indo, né? Nessa loucura desses dias modernos. Estamos desde 2020 agindo e atuando de formas muito diferentes, né? E tu, mais ainda do que nunca, já começou essa mudança antes de 2020, né, Farfisa? 2019. Isso aí, tem razão. Mas vamos contar então para o pessoal quem é o Ricardo Farfisa. Conta um pouquinho da tua trajetória, né, Ricardo? Para a gente falar aí desse início, dessa virada aí que começou em outubro de 2019 e tudo que te traz aqui ao programa também. Tá, tu me ajuda se eu me esquecer de alguma coisa. Ajudo, pode deixar. Então vou falar que nem rolou esses tempos atrás, assim, eu fiz uma entrevista, eu vou falar. Eu sou músico, né, atuante, e fazem mais de 20 anos, né? São 25 anos mais ou menos de estrada. Só numa banda eu tenho 25. Só numa banda eu tenho 25 anos, que é a banda Backdoors Band, que é uma das bandas mais antigas do mundo de The Doors cover, né? Sou de Porto Alegre
já tive várias bandas covers, trabalhei com um monte de banda cover, banda autoral. Eu tenho a Laranja Freak, que eu ainda digo que tenho, porque eu nunca oficializei o fim, né? Mas a gente está bem tempo parado, né? Laranja Freak, a banda Presa, que eu tive que me afastar por causa da doença, que depois vamos conversar, né? Estou atualmente numa única banda, que é a banda White Lemon, que é a banda que está me dando uma força, assim, psicologicamente falando, porque é a banda que me abraçou depois do ocorrido, né? E eu sou um cara que tocava na noite pelo Brasil inteiro, né? Fazia tudo que era dos lugares mais, tenebrosos aos mais chiques, eu já toquei. Né? Faz parte, né, Ricardo? Tipo, sempre viveu de música, da música, nesses 25 anos? Sempre, sempre. Na real, o que aconteceu? Depois que meu pai foi assassinado, eu tinha música só como um hobby, né? Isso daí não é muita gente que sabe, eu não gosto de falar muito, mas hoje em dia eu já superei, já faz 20 anos para mais já. Então, como eles me deram muita força, meu pai e minha mãe, eu ia até parar, mas daí minha mãe não deixou parar. Então, continuei tocando e levei a banda a sério. Foi aonde eu comecei a tocar mesmo, sabe? Porque é aquele negócio, antes eu tinha banda para tocar fim de semana, daí passava uns 3 meses, tinha outro show. Depois que meu pai faleceu, parece que eu acho que eu tive que, fazer a banda virar alguma coisa para me confortar. Fazer do hobby, né? Não somente hobby, mas também um trabalho mesmo, ganha-pão. Porque eu trabalhava com ele na época, né? Mas era aquele negócio, trabalhar com o pai, né? Então, eu saía para vender com ele, eram umas coisas bem... Mas ele me dava muita força. Então, depois que aconteceu, eu disse, bom, vou virar músico. A minha mãe botou pilha em mim e falou, não, tu vai ser músico. Isso não é qualquer mãe que faz, né? Não com certeza. Já super admiro a tua mãe, hein? E ela me atura muito, coitada. Infelizmente, os músicos ainda... músicos e todos os artistas de uma forma geral, ainda existe um preconceito muito grande, né? Claro muito grande. Hoje em dia está bem menor do que já foi um dia, mas ainda assim nós sabemos que existe um preconceito muito grande, né? Tanto que a primeira pergunta que se faz, tu é músico, mas tu trabalha com o quê? Né? Exatamente. Eu trabalho com música. Por isso que eu te perguntei ali desde o início, né? Se era o teu ganha-pão. Porque sim, tem gente que realmente tem, né? Trabalha como músico, mas também tem um outro trabalho, um outro ganha-pão, né? Eu já tive momentos da minha vida que eu toquei muito, que eu ganhava muito bem, sabe? Para mim, não muito bem assim comparado com outras profissões ou profissão de alguém. Tô falando assim, para minha vida estava muito boa. Teve épocas. Teu estilo de vida, sim. O meu estilo de vida estava ótimo, eu estava tranquilo, eu trabalhava pra caramba. Enquanto as pessoas achavam, a música é meio vagabundo, então eu tinha que pegar os ônibus que a gente pegava, sabe? Passar a fome que a gente passava, os estresses que acontecia na estrada, sabe? Então, falar que é vagabundo é uma coisa que dói, sabe? Porque não sabe o quanto demora pra gente conseguir comprar um instrumento. Se tu não tem um instrumento bom, às vezes tu é deixado de lado, como já me aconteceu, épocas no começo. O primeiro instrumento que me deu foi meu pai, foi um tecladinho. Legal. Aí depois ele me deu, quando eu trabalhava com ele, me deu um violão, que eu tenho até hoje também. Depois o resto foi tudo do meu trabalho. Então o start veio mesmo dos teus pais mesmo. Que bacana. Sim. Que legal esse apoio todo, esse start todo, né? Mas me fala uma coisa assim, Paulo, o Ricardo, ele tem uma doença chamada distonia focal, tá? Que é uma doença neurológica, né? Que afeta alguns nervos, né, das mãos. No teu caso, atingiu os nervos da mão esquerda, né? Quando é que isso aconteceu, Ricardo? Foi pouco a pouco que começou a acontecer? Como é que... Foi em 2016, né? Nossa. Em 2016, eu usava lítio para depressão, sim. Né? E, bom, sabe, quando a pessoa toma antidepressivo, ela vira meio estranha, assim, sabe? A maioria das pessoas, pelo menos, tem o mesmo relato. E eu achava que era um efeito do remédio, que era um efeito normal. Assim. Até eu perguntar para o meu médico, ele disse, não, isso daí não é do lítio. Eu falei, doutora, mas vamos trocar o remédio. Então, troquei remédio, troquei tanto. Começou com uma música, num show, com a Backdoors.
Quando eu vi, já estava em 10 músicas e foi se alastrando, e aquele negócio, eu procurando sobre a doença e não descobria, não tinha jeito. Até eu procurar um neurologista e o neurologista falar que não tinha o que fazer comigo. E eu disse, bom, se o senhor não sabe o que fazer, imagina eu, né? Porque eu tentei a parte, como é que é, a parte de cãibra, essas coisas assim. Sim, ler, fisioterapia. Né, e não era nada. E daí, então, ele falou assim, e desistimos. Ele me desistiu e falou, olha, não tem o que fazer, a gente não sabe o que procurar. E isso eu fiquei, 2016, 2017, 2018, com a doença aumentando. Com a doença aumentando, né? Aí, chegou em 2019, eu consegui descobrir que eu tinha uma doença parecida, pelo menos, porque eu já vinha com a suspeita que era meio parecido com a do maestro, João Carlos Martins. Maestro João Carlos Martins. Era o único referencial que eu tinha. Atrás, né, da distonia dele, mas como o meu estágio não estava igual ao dele, eu descartei, né? Porque eu fui indicado por um médico que falou, procura sobre a doença igual do João Carlos Martins. Daí eu, então vou procurar. Daí eu vi que não era, disse, bom, não é isso, os médicos estão doidos, não é a mesma coisa, eu vou abstrair. Aí comecei a fazer meus tratamentos espiritual, energético e caramba 4, e nada adiantava, porque eu já não tinha mais dinheiro, eu tinha que marcar pelo SUS, e para ser atendido pelo SUS era o aleluia, né? Tu rezava para não precisar. Aí, quando eu vi que eu estava no desespero total, uma amiga minha, Ricardo, eu vou te pagar uma consulta para a gente procurar um médico nessa suspeita que tu tá. Eu vi uma guria no YouTube com o mesmo efeito que o meu, com a mesma situação que eu, e é o mais parecido que eu cheguei, não tem outro. Daí eu descobri que era tal distonia focal. Então o que a gente foi procurar? Um médico que soubesse sobre distonia. E achei o médico aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é que bom. Muito... que legal. Que bom, Ricardo. Porque eu acho que... olha o quanto tu já ficou buscando primeiro descobrir, né, o que era que tu tinha. Não, essa doença é muito triste por isso. Tem gente que fica 8, 10 anos sem saber. Ela é um diagnóstico muito cruel, porque às vezes ela pode ser lenta, a evolução, ou ela pode ser rápida e a pessoa se desespera e faz... A minha foi gradual, né? Foi bem gradual, só que daí eu tive essa ajuda e daí esse doutor me diagnosticou em 2019 com distonia focal. Quando ele me diagnosticou, o que ele pediu para mim? Vamos fazer a toxina botulínica. Toxina botulínica é o Botox, que as pessoas usam para, né, para estética, para beleza, mas também se usa para o negócio do dente, né? Se eu não me engano, tem uma parada de dentistas, né? No meu caso, é para corrigir, para enganar o meu cérebro, a minha mão, né? Seria isso. O que aconteceu? Só que não vinha só a toxina. Dentro dessa toxina é um tratamento gigante, que daí eu tive que tomar um monte de remédio, que também eram remédios que eu, sem trabalhar, era caro, né? Sem poder trabalhar, sem poder fazer show, eu tinha que ter de algum jeito. E aí veio a pandemia para piorar. De forma geral, isso foi legal de falar. Assim, eu arrecadei um pouco de dinheiro, inclusive na vaquinha, fiz a vaquinha, né, arrecadei uma grana, só que até dezembro de 2019, eu arrecadei. Depois eu parei para começar em março de 2020. Sim. Mas veio o quê? A pandemia. E daí eu disse, cara, eu vou ficar com o resto que tem de grana ali e não vou ter cara de pau de pedir para as pessoas, porque agora as pessoas também não estão cuidando quem que está doente e quem não, querem cuidar de cada um da sua vida. Que nós todos fomos afetados de alguma forma, impactados completamente, todos, sem nenhuma exceção. Né? Inclusive, gente claro que me ajudou. Que financeiramente, mais do que tudo, né? Não só a questão da saúde, mas a questão da saúde financeira e emocional, totalmente abalada, todo mundo. Então, eu imagino que tenha ficado muito complexo para te conseguir arrecadar através da tua vaquinha, né? E eu achei muito legal que o maestro João Carlos Martins tá te apoiando, né? Nessa vaquinha. Isso eu achei o máximo. Isso. Eu consegui ele, Karina, através do filho dele, né? O filho dele entrou em contato comigo
Mas antes disso foi um amigo meu que fez um vídeo simples, que não botou nem eu na foto, não aparecia a minha imagem, ele só falou, olha, eu tenho um amigo que está precisando de ajuda, é o Ricardo Farfisa, ele tem distonia focal, ele toca na Laranja Freak, na Roberto Carlos, né, que é o Adriano Pinson, o cara que conseguiu fazer para mim uma coisa assim, que de um gesto simples ele conseguiu uma das façanhas maiores da minha vida. Eu disse que eu devo minha vida para ele, sabe? Então ele fez o vídeo, deu no Instagram lá, não deu nem 100 curtidas no Instagram, mas chegou no filho do maestro, o maestro entrou em contato comigo, depois que o maestro entrou em contato comigo, ele ofereceu para mim falar com o Bira, que é o das luvas biônicas, né? Ai, que é a mesma legal. luva que ele usa, Sim. que é a luva que ele usa, que ele tá voltando a tocar por causa dessa luva, que é a mesma que eu tô usando. Só que o meu caso é diferente do maestro, né? É bom frisar isso, a minha situação não é na mão, a minha situação é no punho, né? A gente descobriu que é no punho e ela afeta o dedão. Ó, ele tem um dedão de gatilho. O que é o gatilho? Olha a diferença. Esse eu consigo girar lentamente. Esse dispara, ó. Ele não tem um meio termo, entendi. entendeu? Ó. A questão da motora mesmo, né? Mas daí provavelmente veio da distonia, né? Então agora eu estou usando a luva, né? Que foi eu adquiri, né? Não recebi de presente, é bom frisar também, né? Mas ele já me conseguiu uma coisa que era assim, me botou em contato direto com o inventor, que é o Birajara, né? Que é o Birajara não, Biratã, sempre é. A minha é diferente, eu não sei se dá para ver, a minha tem uma haste de ferro e um parafuso aqui. Por quê? Porque se eu não tiver isso, minha mão fica assim, ó, o tempo todo. Ah, entendi. Sabe? Então essa luva também tem te ajudado bastante. Inclusive para tocar aquelas coisinhas que eu tô fazendo uns vídeos com a minha namorada. Sim. Gabriela tá me quebrando um galhão, né? De aguentar eu a encher o saco dela, porque eu sou chato, eu sou um músico chato. Mas daí ela toca flauta, ela canta, e ela começou a brincar comigo, assim, olha, tô tirando umas músicas da Laranja na flauta, vamos fazer uma brincadeira para te tocar de novo? Porque eu tava bem... Eu não queria enxergar instrumento, sabe, cara? Sim. Eu tava muito... Eu não queria. Tava fazendo aquele negócio, cruza a espada, tá ligado? Eu não quero ver isso aí. Mas na verdade, é bem plausível de te entender, né? Porque realmente tocar durante 25 anos, né? Tu ter toda uma capacidade, daí em um certo momento, diante da tua vida, tu te vê tendo que repensar daqui um pouco até de que forma tu vai tocar, se tu vai tocar, toda a tua vida, querendo ou não, tu teve que repensar nesses momentos, né? Então, uma das coisas bacanas foi que alguns colegas, começaram, já que aproveitaram o negócio dessas lives, né? Dessas jam sessions assim, virtuais, me convidaram. E foi isso que me abriu, porque eu tava sem encostar no instrumento, sabe? Eu tava sem querer encostar, porque me doía, sabe? Aquele negócio do cara chegar, botar a mão e a mão não obedecer. Eu tava numa banda, eu tava na White Lemon, aquele negócio, eles mandavam música, eu ensaiava sozinho em casa, mandava para eles, mas era só com eles que eu fazia. Aquele negócio, por quê? Porque com eles eu comecei a trabalhar já doente. Então eu não tenho já te conheceram o teu trabalho de uma outra forma e te assumiram, te aceitaram dessa outra forma. Exatamente isso. Foi o que me abriu a cabeça. Eu cheguei, cara, com eles eu consigo tocar, porque eles não estão me exigindo nada do que eu era antes ou nada do que eu não possa ser. Entendeu? Eles sabem. E eles ficavam muito felizes com isso. Falavam, não, cara, é isso que a gente quer. Tu vai gravar, tu vai poder fazer o show quando quiser fazer. Sabe? Me deram uma abertura total. O psicológico meu foi muito ajudado por ele. Ai, que bom, Ricardo. E daí o que aconteceu? Eu acho que a gente já tem, né? Já tá né? Não é fácil, né? Então, nós precisamos de gente para levantar, não para, né? Piorar a situação, digamos assim. E como me doía muito ver o meu passado, sabe? Chegar a ver vídeos da Backdoors, ver vídeo da Laranja, ver vídeo da RC6. Então eu comecei vou fugir da música. Eu não quero mais saber de música. E foi a Gabriela que depois, junto com esses convites virtuais, assim, que me incentivaram. Então foi assim, primeiros convites virtuais, chegando, Ricardo, vamos fazer uma jam session,
Eu, cara, como é que eu vou tocar Deep Purple? Não sei mais tocar. Não, mas espera aí, tu toca do teu jeito. Eu, como é que eu vou tocar Deep Purple do teu jeito? Não é, cara, tu sabe tocar, tu vai tocar do teu jeito. Foi o primeiro vídeo que a gente fez, eu cheguei, cara, ficou legal, sabe? Então ali foi o start, que daí eu acho que a Gabriela notou e chegou, ai, amor, tô tirando na flauta aqui essa música da Laranja, vamos fazer? A princípio a gente fez uma música eu tocando violão, e ela na flauta, eu corrigi algumas coisas dela, porque eu sou chato, como eu falei. E daí ela curtiu a ideia e eu falei, tá, ó, assim, ó, só que eu tô para chegar a luva. Vamos tentar com o piano, ela, mas óbvio. Então tá, tem paciência comigo. Ela, não, quem não tem paciência é tu. Não, eu disse, não, é que não é que eu não tenho paciência, eu sou chata, é diferente. E daí, então, ela me incentivou muito nisso. E realmente Legal. foi o que eu consegui, o que eu ando fazendo, que é uns vídeos esporádicos, tocando versões de MPB, alguma coisa, o que eu consiga tocar, que eu esteja afim de tocar, o que a minha te inspire mão... nesse momento, né? Nesse sabe? desenvolvimento, que te faça bem, que faça bem para tua cabeça, né? E que o teu corpo consiga alcançar. Estamos tentando ver o que de repente Me diz uma coisa, Farfisa, como é que o pessoal pode, então, estar te ajudando nessa vaquinha virtual, tá ajudando na tua recuperação, na aplicação da toxina botulínica? Agora eu descobri assim, ó, eu fiz agora de janeiro, eu fiz a segunda aplicação. Só que, para minha surpresa, o doutor veio com outra técnica, que essa sim, realmente eu vou precisar de ajuda financeira, porque é a tal da estimulação elétrica transcraniana. O que seria isso? Seriam eletrodos, eu ia ter que fazer não sei quantas sessões, ele não me deu o certo, mas ele me chutou mais ou menos 10 por mês em 6 meses. Uhum. São eletrodos que eu vou botar na cabeça, assim, né? Uhum. E ela vai estimular o meu cérebro. Mas é junto com a luva, né? Primeiro assim, ó, eu tenho que fazer o que eu tô fazendo. Tratamento da luva, somando com a toxina, porque só a toxina... Tem fisioterapia também, né? É tudo. Se eu fosse botar tudo na ponta do papel, eu teria que ter uns 100 mil, sabe, Carilo? Eu botei 60 na época, por quê? Porque eu disse, cara, eu quero tentar pelo menos fazer o mínimo das coisas. E não acreditava que a minha vida não ia acontecer algumas coisas, sabe? Eu achei que as coisas iam melhorar, de algum jeito ia melhorar. Então eu não queria também estar pedindo dinheiro. Porque as pessoas acham que é fácil, assim, é só pedir dinheiro. Não, cara, é tenebroso, não é fácil não. Sabe? O cara tem que se expor, tem que contar a história. Eu agora meio que, sabe, normal para mim. Não é uma coisa legal de fazer, mas eu acostumei, sabe? Então... Não, mas é que é uma questão de necessidade, né, Farfisa? Eu acho assim, ó, as pessoas também têm que compreender, primeiramente, né, que ninguém tá livre de nada, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se tu pode ajudar, eu acho que se eu posso ajudar, se alguém pode ajudar da forma que puder, né? Seja dando espaço, seja investindo na tua vaquinha, seja daqui um pouco fazendo uma live, né? Para angariar fundos para a tua vaquinha. Existem N formas de ajudar. Eu acho rolou ajuda pra caramba. E o que mais importa nesse momento é que as pessoas de fato ajudem, né? Então, a gente conta com a solidariedade das pessoas. Tem um ponto muito importante, eu quero divulgar essa doença, sabe? Então claro. eu resolvi botar a cara, inclusive tem uma coisa quentinha para contar. Ontem mesmo eu vi uma live do maestro, ele está engajando uma campanha para difundir a distonia focal no mundo inteiro, sabe? Então, eu falei com ele algumas vezes, né? Vamos ver o que sobra para mim dessa parada. De repente eu posso ajudar ou não, mas pelo menos eu vou fazer a minha parte de difundir essa doença, porque essa doença ela não é considerada doença perante a parte social, não. Como é que eu digo? A parte de saúde pública? Não, na saúde sim, mas na literatura da saúde sim, né? Mas na parte de tu se aposentar, não existe, sabe? Essa doença não existe perante a parte pública Sim, tem muita coisa que tem que ser revista nessa legislação,
né, para sabe, encarar como ela uma não- doença em que tu pode te aposentar caso tu não consiga mais sobreviver, né, dos teus meios. Exatamente. E ela não existe. Ela não existe. Tanto é que quando eu fui fazer o pedido dos remédios, botava distonia, mas daí o importante não era a distonia, o importante era o Botox, sabe? Então não era importante qual doença que tu tinha. Só constava a doença para o médico ou para a equipe que ia entender por que estava, mas para eles não estavam nem aí, sabe? Não existe essa doença. É uma doença que ela não é tão rara, porque ontem eu vi o Maestro falando, 60 milhões de pessoas no mundo. Nossa, é muita gente. No mundo. Só que o que acontece, Karina? Ela não é divulgada. Sim. Ela é aquele negócio, as pessoas sofrem caladas com ela, ou não sabem que tem. E é tudo cérebro. Não é mente, como as pessoas falam assim, tu tem que ter a mente sã. Não, tem que ter a mente sã, mas teu cérebro tem que estar bem. Claro, sem dúvida. Mas então tá, vamos então dar o recado final aqui, então. Beleza. Preciso ver contigo, então, como é que as pessoas podem fazer para te ajudar, né? Entrar na vaquinha. E, claro, vamos ajudar nessa campanha de divulgação, né? Da distonia focal e também para que o governo, né? O Estado, a reconheça de uma forma diferente perante todas as outras doenças, que ela também seja considerada como todas as outras doenças. Com seus dissabores, né? Que são daqui a um pouco ter que se aposentar por isso, né? Isso também tem que estar constando na legislação. Ela não é considerada. Então, assim, para me ajudar, o que é? A primeira coisa para me achar é no Facebook, Uma Mão para o Farfisa. Ou botar no Google @distonia do Farfisa, vai te levar para todos os canais que tem. E a vaquinha, mas é uma vaquinha virtual, mas também tem se a pessoa quiser depositar direto na minha conta, tem um Pix, que eu fiz especialmente, né? O Pix é Distonia do Farfisa. Gostaria de usar uma música da Laranja Freak, e eu quero saber se eu tenho autorização aí para terminar daí essa matéria com uma música da Laranja. Todo disco, se tu quiser, cara. Capaz tá bom, querida. Olha, agora sim, pra gente terminar. Então, assim, Farfisa, eu desejo de verdade que as pessoas se engajem, que as pessoas ajudem na tua campanha. Sabe a importância que tem isso, né? A solidariedade. E é como eu falei, se não pode ajudar financeiramente, se tu compartilhar, isso já está ajudando, né? A disseminar, a divulgar isso de alguma forma. Então, assim, querido, te desejo tudo de melhor sempre, tá? Mesmo. Desejo que tu consiga estar muito melhor da forma como tu quiser te encontrar, né? E que tu não te cobre tanto, tá? Porque a gente tem que, às vezes, ser um pouquinho menos... Não se bater tanto, né? Que às vezes a gente faz isso conosco. Então, não te, né? Tenta, na verdade, ver as possibilidades, as soluções que estão vindo. E caminha daqui para frente, e o resto tem como trajetória, uma bela trajetória, que com certeza vai te abrir ainda inúmeras outras portas. Assim seja. Vai ser, tá? Só valeu, querido. Tudo de bom para ti, tá? Beijão. E até logo! Obrigadão. Beijo! Até mais! Hoje eu acordei pegando fogo, tudo incendiou dentro de mim. E todo o gelo do mundo vai ser pouco pra brasa não queimar até o fim. Fico transpirando pelos poros, algo que não há como explicar, que faz se fagulha as labaredas quando a sua pele encostar. Eu já pensei em te dizer tudo que eu quis nesta canção.
mas sua frieza foi tamanha e congelou minha intenção. Sei que ainda estou pegando fogo e nem mesmo você pode apagar. Sei que ainda estou pegando fogo e até seu beijo frio é capaz de queimar, Então, pessoal, eu estive conversando com o Ricardo Farfisa, então, músico, né? E o Ricardo está sofrendo, então, com uma doença chamada distonia focal. E a título de informar a todos, né? Nós estamos trazendo, então, aqui, além do médico neurologista dele, o Dr. Pedro Chestatsky, que além de médico, é pesquisador, palestrante, né? Empreendedor de novas tecnologias em medicina e professor também. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. É uma honra não só estar aqui, mas também acompanhar a evolução do Ricardo. Olha, eu que fico super honrada de estar te recebendo aqui para que nós possamos passar essas informações tão importantes, né? Porque nós sabemos que hoje, infelizmente, a distonia ainda não é uma doença tão divulgada. Então, nós vamos começar desmistificando essa doença. O que é a distonia, doutor Pedro? Uma distonia lato sensu, ou seja, geralmente é como se fosse uma contratura persistente. É uma postura que a gente adquire, que pode ser generalizada, e aí nós vamos para o lado mais da genética, né? Tem distonias generalizadas, tem um gene para isso. E as focais, como a do Ricardo, que se subdividem em várias distonias. A dele é tarefa específica. O que isso quer dizer? Ela só ocorre, isso é uma das coisas mais intrigantes da neurologia, quando a pessoa faz uma tarefa específica. No caso dele, tocar teclado ou piano. Se ele vai tocar guitarra, não acontece nada. É uma coisa muito louca. Que coisa louca, né? Tanto que no início da doença, as pessoas parece que estão fingindo até, se fazendo. Porque o cara fica assim, pô, como é que tu toca, como é que tu escreve e na hora de tocar a coisa, né, tu contrai e não consegue tocar, que é o caso do Ricardo. E caso de cerca de menos de 1% dos músicos têm isso. E por que eles têm? Porque de tanto fazer o movimento, o cérebro ele acaba se equivocando no seu programa motor. É claro que existe uma teoria de que tem um gene que predispõe a isso, mas esse gene ainda não foi identificado para a distonia focal, que é, como diz, focada, né? Não é generalizada. Específica, como no caso do Ricardo. Isso, e além de ser focal, é uma específica para tarefas. Então, tem as tarefas mais diferentes possíveis podem gerar distonia. A mais comum é quando as pessoas escrevem, que é a cãibra do escrivão, que a gente chama, né? Mas é a distonia do escrivão, que o sujeito, quando vai escrever, não rola. Então, essa é fácil de curar. Basta passar pro teclado e nada acontece. Mas a do Ricardo é complicada porque ele vive disso, né? Sim, ele é músico há 25 anos, né? Precisa tocar. Baita músico de alta performance e acaba prejudicando de maneira decisiva a performance, porque no momento que tu faz essa contratura, os teus dedos já não têm aquela habilidade, né? E nós estamos tentando, nesse momento, reverter isso com uma série de terapias que depois a gente vai falar. Sim, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E como é que a distonia age, então, doutor? Né? É uma falha, então, na comunicação? Seria uma falha na programação mental, digamos assim, cerebral, na verdade, né? Não mental, é cerebral. Então, seria algum estímulo, na verdade, alguma motivação? Vamos explicar um pouquinho, assim, mais a fundo essa questão da programação em si. Ó, se eu me virar de lado aqui, tá? A parte da frente aqui do cérebro, ela é de movimento. E a parte aqui de trás do meu microfone, do meu headphone aqui... Headphone não, agora me deu um branco. Fone. Um fone, Aqui atrás é a parte sensibilidade. Tudo que eu sinto vai lá para a parte de trás. Mas não é problema do Ricardo. O problema do Ricardo é essa parte aqui e que dá o comando.
E em algum momento da carreira do Ricardo, isso acho que, se eu não me engano, já tem mais de 1 ano, esse cérebro que mandava informações perfeitas para a nota perfeita, ele começou a se equivocar. Houve uma reorganização mal adaptativa, que a gente fala. Deu uma falha na comunicação cerebral. Exato, ele envia comandos excessivos, porque contração, né? Tá vindo informação demais, e impossibilitando aquele movimento mais fino. E existe uma teoria de que é por movimentos repetitivos, né? Só que isso não explica o fato por que todo mundo não tem isso. Então tem sim um componente genético que, quando associa ao ambiente, que é o fato de tocar demais, que o músico profissional faz, ele pode desenvolver. Eu fiz parte de um ambulatório lá em Barcelona que era só disso. Então era só músicos. Violão, guitarra, violino, piano. Para cada instrumento tinha uma distonia. E aí as mais diversas terapias eram aplicadas para tentar reorganizar essa parte do cérebro que se equivocou. E tem o tipo primária e secundária, né, doutor? Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre isso também pra gente. O primário, seja generalizado ou seja focal, ele vem do nada, tá? Ele não houve nenhum tipo de injúria cerebral óbvia ou não veio de remédios, né? Então, por exemplo, se eu tenho um AVC ou se eu tenho um traumatismo crânioencefálico, no meu processo de recuperação eu posso desenvolver uma distonia ao longo do tempo, como efeito colateral dessa lesão. Né? Na hora de cicatrizar o cérebro, ele cicatrizou mal, especialmente se for perto do tálamo, que é uma região mais profunda. Ok. E existe muito a distonia por medicamentos, que é outra distonia secundária. Então, essa que eu falei pós-AVC é secundário AVC. Existe por uso de... contínuo de medicamentos. Remédios psiquiátricos, de remédios psiquiátricos. Né? Especialmente aqueles antipsicóticos antigos, o haloperidol, a cloropromazina. 20% dos pacientes que usam esses remédios podem ter distonias. São acometidos, 20% são acometidos. Nossa, é um número bem expressivo, né? Isso, bem expressivo. Na verdade, a distonia está no meio, mas eles têm outros distúrbios de movimento no qual a distonia está inserida. Eles podem ter até um tipo de parkinsonismo, tá? Mas de novo, é secundário a medicamento. Existe um outro tipo de distonia que acompanha a doença de Parkinson. Sim. Inclusive, pode ser o primeiro sintoma de uma doença de Parkinson, que é a distonia de pé. Muito comum, o cara tá correndo e aí o pé fica duro, assim, está contraindo involuntariamente. Esses pacientes vão no ortopedista por anos, até de repente começar a tremer a mãozinha e aí, brum, eclode o Parkinson. Então, realmente, a distonia, ela avaliada isoladamente, ela não me diz muita coisa. Tem que examinar o paciente, tem que pedir alguns exames para ver se ela é primária, ou seja, se ela começou do nada geneticamente, ou no caso do Ricardo, as duas coisas, um pouco de higiene, um pouco de ambiente, por tocar muito, ou se houve uma lesão no cérebro do Ricardo, que a gente já viu que não houve, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu recebi o Ricardo foi fazer todo um estudo do cérebro dele para ver se havia alguma cicatriz, alguma coisa que até ele poderia ter sofrido sem saber. Às vezes acontece, né? Quando tu nasce. E não havia nenhum tipo de lesão. O cérebro do Ricardo, do ponto de vista de imagem, ela é perfeito. É igual ainda bem, graças a Deus. Exato. O único problema dele é uma questão de funcionamento, não é de estrutura. E esse funcionamento a gente tenta reverter com uma série de medidas, né? E se quiser a gente já entra nesse assunto antes de tudo. Sim, na verdade, antes de entrar na questão das medidas, né, doutor, eu gostaria que tu nos falasse como, porque eu sei que existem muitas pessoas que, assim como o Ricardo, demoraram muito tempo para conseguir obter o diagnóstico, né? Entender do que se tratava, de qual doença estava se tratando, né? O caso deles. Então, eu gostaria de saber como é que é feito o diagnóstico, né? Como é que uma pessoa pode ficar alerta e prestar atenção em alguns dados específicos, sejam cotidianos, que nós possamos, né, estar identificando. Que dados seriam esses, né? Além de uma dor específica, talvez no mesmo lugar. A dor, ela vem da contratura, como se tu ficasse muito tempo, né, fazendo força
Mas a verdade é que, apesar da evolução tecnológica de exames de imagem, de exames de sangue, o diagnóstico é puramente clínico. Nossa. É olhar o paciente e ver o que está acontecendo. Está feito o diagnóstico. O Parkinson é assim também. Hoje o Parkinson até tem um exame que meio que te ajuda um pouco a diferenciar diferentes tipos de Parkinson, que também é um distúrbio de movimento como a distonia. Mas vamos separar, tá? Não tem nada a ver. Sim. São completamente diferentes. Alguns pacientes com Parkinson podem ter distonia, cerca de 10%. Mas, nesses casos de distúrbios de movimento, que a gente chama, que o tremor tá aí, tem os balismos, tem várias coisas que alteram o movimento. Quase todos os exames são normais, quando ele for primário. Agora, quando for, por exemplo, um distúrbio, eventualmente por déficit de B12, por excesso de ferro, aí a gente detecta isso por exame de sangue, mas isso é muito raro, né? Isso é muito raro. O mais comum é tu ter uma distonia primária, ou seja, que começou do nada, né? Então, se tu não é um músico de alta performance, tu não é exigido muito por isso, tu vai ter tua distoniazinha ali e tu vai até te divertir com isso. E com relação à cura, existe alguma cura, doutor? A cura, ela não existe, mas existe um tratamento, vários tratamentos, que ele começa com, primeiro, mudança de estilo de vida, tá? Que eu agrupei isso em 3 letras, que é movimento, alimento e pensamento. Movimento, ele é ilustrado pelo número de passos por dia. Então, qualquer pessoa, tá? Independente de ter problema cerebral ou não, precisa caminhar no mínimo 5.000 passos para oxigenar esse cérebro. Então, uma das primeiras coisas que eu e o Ricardo fizemos, né? O MAP, M-A-P, alimentação mediterrânea, que são 7 itens, né? Que a gente vai colocando, porque o cérebro ele é composto por gordura e água, então precisa ter isso em grande abundância. O cérebro também ele precisa ser alimentado por as suas bactérias devem ser alimentadas do intestino, porque é o nosso segundo cérebro. Então, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer sem remédio. E por último, P de pensamento, que é a meditação, né? A meditação aumenta várias regiões do cérebro e tem que ser encarado a sério em pessoas que têm problemas cerebrais, quaisquer problemas, tá? Entendi. E depois, tratamento medicamentoso, tem algumas drogas que atenuam esses movimentos involuntários, essa contratura, vamos chamar de contratura, que eu acho que as pessoas ficam, né? Fica mais, assim, mais explicativo. Uma contratura patológica, vamos dizer, involuntária. E remédios. Aí depois vem a toxina botulínica, o famoso Botox, mas existem outras marcas que o princípio do tratamento é bem tosco. A gente bota os músculos para dormir por 3, 4 meses, ou seja, a gente paralisa a mão do Ricardo, é um Ctrl-Alt-Del. O braço fica inerte, depois de tanta toxina, a gente coloca em geral aqui nesses músculos aqui, porque por incrível que pareça, os músculos do antebraço é que comandam o pulso, e não os músculos da mão propriamente dita. É uma viagem entender isso. Sim. Mas a gente usa os músculos do antebraço, a gente enche de toxina para que a mão fique inerte. Então o Ricardo ficou aí 3 meses sem fazer nada. Ele não conseguia fazer nada com a mão, nem escrever, nem dar descarga, nem nada. Para quê? Quando o efeito da toxina acaba, que é 3, 4 meses, dá tempo do cérebro se reorganizar e voltar normal. Entendi. Na verdade, é dar um Ctrl-Alt-Del mesmo para reiniciar. Vamos reiniciar como se fosse partindo do zero. Vamos retomar todos os movimentos. E, claro, isso acompanhado também de fisioterapia, né, doutor? Eu acredito. Isso, fisioterapia. E aí vem um tratamento que a gente também faz, que é o próximo passo do Ricardo, porque a gente já deu esse Ctrl-Alt-Del, acho que umas 2 vezes. E agora, além disso, a gente vai acoplar um outro tratamento que é muito interessante, que é um tratamento de estimulação elétrica transcraniana. São eletrodos que lançam choques elétricos e que reorganizam essa parte motora do cérebro. Então, o ideal é tu combinar as terapias. Tu dá esse Ctrl-Alt-Del e à medida que o Ricardo vai recuperando a força, a gente vai fazendo esses choques para que
favoreça a plasticidade adaptativa, para justamente contrapor essa mal adaptação, essa plasticidade do mal que aconteceu com ele, né? Sabe que o cérebro ele é todo plástico. Sim. Então, a plasticidade é aumentada com esses choques elétricos, além do MAP, claro, e a toxina botulínica também faz com que essa plasticidade seja, de certa forma, desafiada. Então, é o próximo passo. E é muito interessante essa estimulação elétrica, porque ela pode ser feita com o braço inerte, desde que o Ricardo imagine o movimento. Então, nós usamos óculos de realidade virtual, em que o Ricardo futuramente vai usar o óculos, em que ele vai olhar, ele vai parecer que ele vai se sentir tocando. Ele vai enxergar os dedinhos assim de um pianista, então tem que ser um filme que geralmente a gente manda fazer esses filmes, mas alguns deles tem no YouTube 360. E é muito interessante, a gente readestra o cérebro, então a gente tenta enganar o cérebro do Ricardo à medida que o efeito do Botox vai passando, junto com estimulação elétrica mais realidade virtual. É um combo que a gente oferece para pacientes com distúrbios de movimento. Mas que, ó, eu estava aqui pensando enquanto tu falava, né, doutor? Realmente são várias terapias que têm que estar aliadas para que a coisa realmente flua de verdade, para que ele realmente tenha uma melhora, né? E aí eu estava aqui pensando, né? O Ricardo, ele é músico há 25 anos, né? Daí ele estava me falando que hoje em dia não existem políticas públicas ainda para ver essa doença como uma possibilidade até de aposentadoria, com possibilidade de aposentadoria, o que é o cúmulo, né? Porque é uma doença super séria. No caso dele, está cometendo ali esses músculos ali que o impedem de tocar, mas eu acredito que existam vários outros tipos, né? Até daqui um pouco piores, que devem acometer a vida total das pessoas, né? O Parkinson, por exemplo, é um deles, né? Isso acontece com doenças cujos exames não revelam nada. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes com fibromialgia. Fibromialgia é uma dor que em alguns pacientes é incapacitante, só que os exames todos são normais. E aí o fiscal lá, só um pouquinho, eu não posso te aposentar. E a distonia, infelizmente, cai nisso. É claro que com laudo médico bem fundamentado, e com o tempo isso acaba passando, mas tu tem essa razão, muito mais difícil do que, sei lá, um cara que sofreu um derrame e tá lá lesão, né? Metade do cérebro tá lesado, aí tu mostra, pronto, não tem muita dificuldade. Então, é difícil para o próprio paciente entender, para os amigos entenderem, para os fãs do Ricardo entenderem. Às vezes, de novo, ele já foi acusado várias vezes, pô, cara, como é que tu tá, que tu não tá tocando, mas tu tá jantando e comendo normal? Quer dizer, é muito difícil entender, conceber esse problema, mas não é impossível. Então, só quem tem a dor mesmo é que sabe, né? Mas eu acho que o princípio de tudo é respeitar, né? As pessoas têm que aprender a respeitar também, né? Eu acho que isso é o princípio de tudo. O único remédio é isso aí que nós estamos fazendo agora. Infoterapia. Sim. Informação. Né? Hoje tem o Google, pode botar a distonia do músico. Vai estar lá, vários vídeos de outras pessoas. Né? O famoso maestro, que agora me fugiu o nome. Sim, ele até ajudou, ele está ajudando ele na campanha, né? Muito legal. Ele não teve bacana. Exatamente a mesma coisa que o Ricardo, não foi exatamente a mesma coisa, foi mais um trauma mesmo, um acidente. Entendi. Mas ele acabou sendo até bastante bonita essa história, porque ele usou uma luva que possibilitou a tocar minimamente e que o Ricardo está usando. Só que essa luva não é exatamente para o problema do Ricardo. Mas isso gerou um desafio para o inventor da luva. Sim, então, gerar uma luva específica para o Ricardo. O Ricardo já foi lá para São Paulo, eu acho que é São Paulo, e o inventor já está avançando em uma luva mais adequada. De novo, mais outro tratamento. Então, eu te diria assim, que é um tratamento multimodal. Não é uma doença fácil quando ela se manifesta de maneira contundente, como a do Ricardo. Eu diria assim, no grau de 0 a 10, a doença do Ricardo é 9. Nossa, um grau altíssimo, sim. Tá? Então, a gente, com a toxina, a gente tenta ir para 7.
depois de 7, com a estimulação elétrica, a gente vai tentar ir para 6. Então, assim, ó, pouco a baby pouco. steps. Uhum. Mas o principal que ele tem que manter é o cérebro dele mimado, bem hidratado, bem engordurado, como eu digo, né? Sim. Alguns pacientes com problemas de distúrbio de movimento se beneficiam do jejum intermitente, enfim, tem uma série de coisas. A glicose tem que estar normal para baixa, porque a glicose, até um certo ponto, ela passa a ser neurotóxica, enfim, é um monte de coisinhas, mas eu agruparia assim: estilo de vida, remédios, toxina botulínica, estimulação elétrica cerebral e luva. Ótimo, ótimo. Eu acho que essas informações assim são de extrema valia, né? Não tenho certeza, porque tem várias pessoas nos assistindo e provavelmente muitas delas ainda têm dúvida sobre o que estão sentindo, né? Ou a quem recorrer. Então tá aqui Dr. Pedro, né, nos explicando, nos dando uma super explicação, informando que a doença ela não é algo simples, como alguns podem estar imaginando, como no caso do Ricardo. Nós estamos citando o Ricardo porque o Ricardo está sendo tratado pelo Dr. Pedro, né? E por ele ser músico, então nós estamos mostrando esse lado. Mas também tem a questão do escrivão, né? Daquele, como ele falou, que não consegue escrever, né? Mas consegue daqui a um pouco tocar uma guitarra, né? Então, são articulações, as articulações utilizadas são grupos de articulações diferentes. Então, é por isso que, às vezes, pode acometer da pessoa não conseguir tocar, mas ela consegue pegar um copo normalmente, ela consegue fazer outras atividades, né? Mas isso não significa que ela não tenha dor, né? Que o Ricardo não tenha dor, que as pessoas que sofrem de distonia não tenham dor. Não, a dor é como o doutor falou, ela é recorrente, né? E são utilizados, então, essas prevenções, esses tratamentos, como o Botox, para com certeza amenizar, né? Fazer com que o cérebro descanse ali naquele momento e não emita mais aquela dor, né? Para qualquer movimento realizado. Né? Então, Exatamente. assim, é de suma importância. Gostaria, doutor, que tu deixasse aqui as tuas redes sociais para quem quiser entrar em contato contigo, né? Quiser procurar um tratamento ou saber mais informações ainda sobre a questão da distonia, por favor. Claro, o meu Instagram é onde eu mais atuo, e no meu YouTube, que é Dr. Dr. Pedro Neuro. Porque se botar meu sobrenome, ninguém vai entender nada. Então é Dr. Dr. Tá certinho. Então é Dr. Pedro Neuro. Doutor, muito obrigada, Legal. viu? Foi um prazer conversar contigo. Sempre que quiseres e puderes, né, estar nos trazendo algum assunto tão relevante, de extrema importância como esse, estamos sempre de portas abertas, tá? Meu muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade de gerar informação para a tua audiência. Muito obrigada. Até mais.